eis que surge o problema ou solução. A princípio, solução. No arco elétrico, essa pressão desempenha um papel importante devido ao formato cônico usual do arco. Porque a pressão aqui, que é força sobre área, essa diferença de pressão induz no arco um intenso fluxo de gás no eletrodo para a peça, do eletrodo para a peça, que é independente da polaridade do tipo da corrente usados e é conhecido como jato de plasma. A pressão é menor na peça, porque a força magnética é a mesma. Mas se a área na peça é maior, mesma força sobre área maior, pressão menor na peça, certo? E aí mantém o formato do sino. Mas, e quando esse campo magnético varia? Nós vamos ver mais à frente. O jato de plasma direciona os gases quentes do arco contra a peça, sendo um dos mecanismos responsáveis pela penetração da solda. Além disso, ele garante ao arco elétrico uma certa rigidez e afeta a transferência de metal de produto para a poça de fusão. Tá? Aqui é a gota, as forças segurando o sino e vai chegar na peça, do eletrodo na peça. Só que as mesmas forças magnéticas que atuam no arco causam a formação do jato de plasma. Exerce uma influência similar na extremidade fundida dos eletrodos consumíveis. E aí nós vamos ver isso de forma mais característica no próximo slide. E é problema no eletrodo consumível. Isso eu já vou pular para o próximo, que é muito simples. Quando existe uma indução magnética, o jato de plasma sofre um desvio. Aqui, outro efeito importante de origem magnética é o chamado sopro magnético, que consiste de um desvio do arco de sua posição normal. E está lá embaixo. O sopro magnético resulta de uma distribuição assimétrica do campo magnético em torno do arco, o que causa o aparecimento de forças radiais atuando sobre o arco e elevando a alteração de sua posição. E aí isso aqui acontece. O soldador direciona o arco para uma posição e ele sofre um desvio. Está mostrando a solda aqui. O soldador precisa de mais experiência, né, para conseguir colocar a vareta na posição, ou o eletrodo, ou a alma, na posição correta, para com esse sopro aqui conseguir soldar na posição certa. E aqui são linhas de concentração de campo magnético ou franjas de campo magnético. Existem várias formas de a gente falar isso na engenharia. Está aqui o desvio do sopro. Agora, como é que se pode evitar o sopro? De várias formas diferentes. Isso aqui é uma pergunta que está feita lá no final e respondida também no outro arquivo, o de respostas. Como é que se pode minimizar ou até eliminar o efeito do sopro magnético? Inclinar o eletrodo para o lado para o qual se dirige o arco, é o que eu tinha falado aqui. Exige uma experiência do soldador. Soldar com arco mais curto, porque aí aquela curva não vai ser tão longa, tão grande. O raio de curvatura vai ser menor. Usar mais de uma conexão de corrente na peça, visando balanceá-la em relação ao arco. Usar corrente de soldagem mais baixa, quanto possível, porque nem sempre vai ser possível, senão não vai formar
o arco. E usar corrente alternada, pois o efeito de sopro é menor. Aqui eu só coloquei algumas das máquinas utilizadas, né, na soldagem a arco, alguns exemplos, e coloquei que em geral utilizam uma faixa de 10 a 40 volts e 10 a 1200 amperes. Mas nas 3 últimas décadas, com o avanço dos sistemas eletrônicos, ocorreu um grande desenvolvimento de fontes empregadas na soldagem a arco. Eu vou falar para vocês mais o que eu considero mais importante para não ficar muito longo. Nós já estamos com quase 19 minutos de vídeo. Falei que ia fazer um resumo, estou falando muito. Das características estáticas, o que interessa mais, e tem pergunta lá no fim com resposta no outro arquivo, dá uma lida nisso, tira dúvida depois. As fontes de corrente constante, porque você tem corrente constante e tensão constante em fontes. Aqui eu apresentei uma faixa de utilização. Na presença de uma carga, essa tensão cai rapidamente, porque tem corrente constante, mas a tensão cai. A inclinação da curva tende a variar ao longo da curva, mas na região de operação do arco situa-se entre cerca de 0,2 volts e 1 volt por ampere. 0,2 volts por ampere e 1 volt por ampere, para fontes convencionais de corrente constante. Isso aqui é importante. Fontes de corrente constante permitem que, durante a soldagem, o comprimento de arco varie sem que a corrente de soldagem sofra grandes alterações. Eventuais curtos-circuitos do eletrodo com metal de base não causam também uma elevação importante da corrente. Aqui só uma ilustração. Quando a fonte de corrente constante, qual que é a relação entre a tensão e a corrente, e mais ou menos, isso aqui não fecha exatamente a região onde a soldagem acontece. Agora, com a tensão constante, a gente estava falando de corrente constante. Com tensão constante, essas fontes permitem grandes variações de corrente durante a soldagem, quando o comprimento de arco varia ou ocorre um curto-circuito. Agora inverte. Com um curto-circuito ou com um comprimento de arco variando, a corrente vai sofrer grandes variações, tá certo? Adicionalmente, o grande aumento de corrente que ocorre quando o eletrodo toca o metal de base facilita a abertura do arco e possibilita a transferência do metal de adição do eletrodo para a poça de fusão durante o curto-circuito. Isso aqui, um soldador sabe fazer, sabe abrir o arco, mesmo com grande variação de corrente, tensão constante com grande variação de corrente. E aí a mesma coisa, a tensão agora tende a ser constante, mas a corrente está variando muito, aqui não tem valores, varia muito. A região onde, mais ou menos, onde a soldagem acontece é essa aqui. Isso depende também do tipo de soldagem. Essa equação aqui é interessante, tem exercício sobre ela, é o ciclo de trabalho para a fonte. Esse fator relaciona a corrente de soldagem utilizada
o tempo de soldagem que é permitido utilizar a máquina de solda com arco elétrico aberto em relação a um tempo de 10 minutos. Então, com a corrente de 80 amperes, você pode utilizar 60% do tempo. Aqui, porque está aqui, ó, tempo de arco sobre tempo de teste vezes 100%. É o ciclo de trabalho. Então, vamos supor, em 10 minutos pode usar 6 minutos para a fonte de 80 amperes. E assim vai. Eu fiz exercício, é lógico que eu não fiquei trabalhando só com 10 minutos. Fiz 15 minutos, 18 minutos, só para colocar um fator a mais nessa equação aqui, não fica tão simples. Porque aqui ele fala, assim caso se faça uma regulagem de corrente de 150 amperes, recomenda-se que num tempo de 10 minutos, aqui ele pôs 10 para ficar fácil, não se ultrapasse 20% dos 10 minutos, que são 2 minutos de arco aberto, ou seja, efetivamente soldando. Aí por 80, que eu estava falando, ele usou 10 minutos também, e é lógico, bateu no 6. 60% dos 10 minutos, 6 minutos. E o que eu fiz no exercício? Ao invés de 10 minutos, eu pus 18 minutos, 15 minutos, e está lá para vocês fazerem, com a resposta no outro arquivo já. Ainda sobre o ciclo de trabalho, existe a influência do tempo de soldagem. Quanto maior o tempo de soldagem, maior será o tempo que a corrente passará pela peça. Portanto, maior vai ser o calor gerado, é lógico. Esse tempo não pode ser muito alto, pois há risco de que? Furo na solda, muita temperatura. Aí também é uma questão de experiência, questão de teste, questão de conhecimento, para saber mais ou menos, estipular mais ou menos um tempo que pode ficar com o arco aberto no mesmo ponto. E aí a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, eu vou deixar para o próximo vídeo.